Só um momento que deu uma travada. Pronto. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Mariana Silva. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Física, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Física da UFRPE, e eu venho aqui trazer alguns dos resultados, né, que a gente vem obtendo na pesquisa do meu mestrado, juntamente com a colaboração da aluna Cícera Pereira, que também é aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Física, e orientação da professora Martina e dos professores Wellington, Rafael e o professor Albert, cujo título é IC-SCAN, uma nova técnica para medição do índice de refração não linear de meios espalhadores usando a função de correlação de intensidade. E a apresentação, ela vai seguir a seguinte organização: primeiro, uma breve introdução, certo? A motivação que levou a gente a realizar esse trabalho, como foi a configuração experimental, os resultados e discussões, e, por fim, as conclusões. Então, a gente sabe, né, que o espalhamento, ele é um fenômeno óptico, devido à interação da luz com partículas suspensas em soluções, né, de forma que a detecção desse espalhamento, devido à interação da luz-matéria, nos traz informações bastante importantes relacionadas à característica física daquele material. E aí, os primeiros experimentos, né, ocorreram no final do século XIX, com a pesquisa de John Tyndall em suspensões coloidais, e logo após, o John Strutt, ele também relatou efeitos bastante interessantes do espalhamento da luz em partículas menores que o comprimento de onda da luz incidente, explicando aí o azul do céu e o efeito de partículas atmosféricas. E para partículas maiores que o comprimento de onda de luz incidente, o Gustavo Mie, ele desenvolveu uma teoria que estuda o espalhamento da luz através da forma da partícula, do tamanho da partícula e da diferença do índice de refração entre a partícula e o meio onde ela está dispersa. E a gente pode observar aqui a relevância, né, do espalhamento da luz, não apenas por diversos estudos que foram feitos e que são feitos até hoje, mas também por várias técnicas que foram desenvolvidas a partir da compreensão desse fenômeno. E o espalhamento de luz, ele pode ocorrer de diversas formas. Uma delas é a partir de partículas suspensas em soluções, onde o espalhamento da luz ocorre devido à diferença do índice de refração entre a partícula e o meio onde ela está dispersa. Só que aí, o espalhamento, ele pode ocorrer também devido a imperfeições no sistema, que pode ser por poeiras, partículas de poeiras, por exemplo, no sistema, onde a sua contribuição pode ser prejudicial para a precisão, a exatidão e a sensibilidade de muitas técnicas. E aí, na espectroscopia não linear, por exemplo, a medida da variação do índice de refração é fundamental para caracterizar respostas ópticas não lineares de materiais, onde o índice de refração total, ele pode ser calculado por essa expressão aqui, conhecida como efeito Kerr óptico, onde o índice de refração total é igual ao índice de refração linear, somado a um termo que apenas se manifesta em altas intensidades, onde esse termo é formado pelo índice de refração não linear de terceira ordem multiplicado pela intensidade. E essa dependência aqui com a intensidade gera efeitos ópticos não lineares de autofocalização e autodesfocalização, de forma que a frente de onda, né, ela é modulada devido ao gradiente de índice de refração que é formado aqui na minha amostra, por conta do perfil de intensidade do meu feixe Lisser-Gaussiano. E aí produz esses efeitos de autofocalização, se o índice de refração não linear do meu material for positivo, e autodesfocalização, se o índice de refração do meu material ele for negativo. E aí, dentre várias técnicas que foram desenvolvidas para caracterizar as respostas ópticas não lineares, nós temos a técnica de varredura Z, conhecida como técnica de Z-scan. Ela foi desenvolvida por Sheikh Bahal e colaboradores em 1990. Essa técnica ela é bastante aplicada devido a ter um simples aparato experimental e também por ter uma sensibilidade muito alta. De forma geral, né, o setup experimental dela para calcular índices de refração não linear de terceira ordem é formado da seguinte forma: um laser, e logo após uma lente que focaliza esse feixe, uma amostra que faz varredura em torno desse foco, certo? No eixo de propagação Z, uma fenda e um detector em campo distante,
onde essa varredura da amostra em torno do foco produz esses efeitos ópticos não lineares de autofocalização e autodesfocalização, de forma que o diâmetro do meu feixe da minha fenda, ele varia, né, e, consequentemente, a transmitância no meu detector. E aí a gente pode obter, então, uma curva de transmitância em função da posição. Essa curva aqui foi retirada de um trabalho de K.C. Jorge e colaboradores, certo? Onde eles fizeram medidas em nanopartículas de sílica numa solução de etanol e acetona, onde eles iam acrescentando pequenas quantidades de acetona e variando a fração volumétrica de nanopartículas de sílica nessa solução. Essa curva aqui foi obtida para essa fração volumétrica de 4,5 vezes 10 a menos 6, e aí eles observaram que a partir do momento que iam aumentando, né, a fração volumétrica, a curva de transmutância em função da posição, ela ia apresentando ruídos. Aqui, ó, para uma fração volumétrica ainda maior, a curva ela fica tão ruidosa que fica impossível de obter o ajuste, né, como essa curva aqui, o ajuste desses pontos experimentais. E aí, para suprir, né, essa deficiência que a técnica de Z-scan apresenta, a gente desenvolveu uma técnica para ser possível calcular índice de refração não linear para materiais com alto grau de espalhamento. Essa técnica a gente denominou de IC-scan, que é derivado do inglês Intensity Correlation Scan, que ao invés de se basear na transmitância, né, como a técnica de Z-scan, aqui a gente se baseia na correlação de intensidade. E o setup experimental, ele é muito semelhante, né, à técnica de Z-scan, porém, a gente acrescenta um material rugoso, que aqui é o nosso difusor. O nosso setup experimental, ele foi formado da seguinte forma, por um laser, um laser pulsado de femtosegundos, e com um comprimento de onda de 800 nanômetros, certo? Logo após esse feixe, a gente tem uma lâmina de meia onda acompanhada por um polarizador, que tem o objetivo de controlar a intensidade que vai chegar na minha amostra, um espelho apenas para desviar o feixe, uma lente que focaliza esse feixe, a amostra, que é uma amostra fina de 1 milímetro, que faz a varredura aqui em torno do foco, o atenuador apenas para atenuar essa intensidade, controlar a intensidade que vai chegar na minha câmera, para evitar que ela sature, e esse difusor aqui, que é o nosso material rugoso, né? De forma que, na ausência desse difusor, a gente obteria um feixe, né, um padrão de intensidade semelhante a esse, um padrão gaussiano, um perfil gaussiano. Mas, a partir do momento que a gente acrescenta esse material rugoso, esse difusor, a gente passa a ter um padrão de speckle, que é um padrão de intensidade rugoso, como resultado do fenômeno de interferência causado pela fonte coerente, né, incidindo no material rugoso, onde essa interferência ela pode ser construtiva para ondas em fase, que são esses pontos aqui brilhosos, ou destrutiva para ondas em oposição de fase, que são esses pontos aqui mais escuros. De forma que a gente pode calcular a correlação de intensidade espacial entre esses pontos a partir das seguintes expressões. Essa aqui é autocorrelação e correlação cruzada. Na autocorrelação, a gente faz essa correlação para o mesmo feixe, porém em regiões diferentes, R e R mais delta R. Mas já para a correlação cruzada, a gente faz a correlação para feixes com intensidade diferente. Uma com intensidade mais alta, onde a gente tem efeitos não lineares, e o outro feixe com intensidade mais baixa, onde os efeitos não lineares eles são desprezíveis, certo? E a fim de validar a nossa técnica, a gente realizou medidas no material conhecido, que foi o etanol puro, e a gente obteve aí as curvas, né, de transmitância em função da posição pela técnica de Z-scan, fizemos o ajuste e obtemos o índice de refração não linear terceira ordem através desse ajuste. E através desse índice de refração não linear que nós encontramos, nós fizemos a simulação, né, para a nossa técnica, acrescentando difusor, e a gente pode observar aí que a simulação ela se ajusta bem aos nossos pontos experimentais, mostrando aí que a nossa técnica ela é válida. E ainda nessa etapa de validação, fazendo essas comparações, né, para verificar a validação da nossa técnica, nós fizemos um cálculo para calcular o índice de refração não linear do metanol através do índice de refração não linear do etanol, fazendo uma relação do slope, né, dos dois materiais, da curva da variação pico-vale do G2 em função da intensidade, obtendo um valor de menos 3,3 vezes 10 a menos 8 centímetro quadrado por watts, certo? E a gente tinha, para a técnica de Z-scan, um valor de menos 3 vezes 10 a menos 8 centímetro quadrado por watts, onde a gente pode observar aqui, né, que os valores foram bem próximos um do outro, mostrando, né, podendo
levando a gente a concluir que a nossa técnica, ela realmente é válida, né? É importante destacar, mais uma vez, que aqui a gente não fez uma medida em um material com partículas espalhadoras, a gente fez apenas no metanol para verificar a validade da nossa técnica. E agora, mostrando os resultados, né, mostrando o potencial da nossa técnica para a medida de índice de refração não linear em materiais altamente espalhadores, nós realizamos as medidas para nanopartículas de sílica em etanol, e aí, mais uma vez, frisando, certo? Aqui o nosso objetivo, a nanopartículas de sílica em etanol já é um material conhecido, né? O nosso objetivo não é calcular a índice de refração de nanopartículas de sílica em etanol, mas sim desenvolver uma técnica que torna possível essa medição de forma precisa. E aí a gente tem aqui essas curvas para a técnica de Z-scan, onde a gente já vê bastante ruído, né, já dificultando a gente obter um ajuste aí bem definido. E agora, veja que curvas bem mais bonitas, né, para a técnica de C-scan. Tá ok? Para o mesmo material, para as mesmas intensidades, como vocês podem ver, mas uma curva bem mais robusta e com uma variação pico-vale, né, uma distância pico-vale aqui bem mais definida, principalmente para essa aqui, que é de autocorrelação. E ainda para essas medidas feitas em nanopartículas de sílica e etanol, a gente pode observar aqui nesse gráfico de variação de fase não linear em função da intensidade, que as curvas para o etanol e para a sílica e etanol, concentração X, a gente observa curvas bem aproximadas. E a gente tem esse efeito aqui de variação de fase não linear devido aos efeitos devido ao índice de refração não linear, né? Só que aqui, quando a gente começa a acrescentar, quando a gente começa a aumentar a concentração de sílica em etanol, a gente vê que a curva ela se desvia bastante, obtendo valores, né, bem diferentes de variação de fase não linear. E aí, esses efeitos são devido ao índice de refração não linear, só que sendo influenciado por partículas espalhadoras. Já aqui, para a técnica de Z-scan, a gente pode observar para autocorrelação, que a gente tem um comportamento similar à técnica de Z-scan, mas é interessante aqui, ó, para correlação cruzada, que até uma intensidade aproximadamente aqui 15 kW por centímetro quadrado, a gente obtém curvas bem próximas, valores bem semelhantes de variação pico-vale do G2, né? Onde a gente observa aqui que até essa região, até essa intensidade, essa análise de G2 cruzada, ela não é contaminada pelo espalhamento linear, tá ok? Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu expliquei, né, a parte da relação cruzada, eu falei que a gente faz uma correlação de uma intensidade mais alta com a intensidade mais baixa, né, de forma que na intensidade mais alta a gente tem a não linearidade do etanol somada à linearidade do espalhamento das partículas. Mas aí, na intensidade mais baixa, a gente só tem a linearidade do espalhamento das partículas, de forma que a gente consegue eliminar aí essa influência do espalhamento linear dessas partículas espalhadoras. Só que aí, para intensidades maiores, né, depois de 15 kW por centímetro quadrado, a gente observa aqui um desvio, certo, da curva, e a gente supõe que seja por espalhamento linear das partículas, mas a gente está fazendo estudos aí para obter respostas mais concretas. E agora a gente fez medidas, né, para mostrar de novo o potencial da nossa técnica para um material ainda mais espalhador, que foram nanobastões de ouro em água, para diferentes frações volumétricas, e a gente pode observar que através da análise de Z-scan, né, a gente obteve muitos ruídos aí nas curvas, né, pontos que fogem bastante do ajuste. E agora, para a nossa técnica, vejam que curvas bonitas, né? Para as mesmas intensidades, certo? Novamente. E olha, como a gente tem uma definição melhor aqui da diferença, né? Da distância pico-vale, umas curvas mais robustas, onde facilita aí a descoberta, né? Do valor do índice de refração não linear com mais precisão. E esse aqui agora são os resultados para o índice de refração que a gente encontrou para a técnica de Z-scan, para a técnica de C-scan, para autocorrelação, e para IC-scan correlação cruzada. E a gente pode observar aqui que esses dois, né, são afetados, né, pelo espalhamento linear, enquanto para a variação do G2, da relação de correlação cruzada, eles não são afetados, por isso a gente tem esses valores errôneos aqui.
E aí, então, podemos concluir que a técnica de C-scan é uma técnica robusta, que supera os limites apresentados pela técnica de Z-scan em meios espalhadores, né, como a gente pôde observar através das curvas que eu apresentei, que o aparato experimental da técnica de C-scan é simples, apenas a gente adiciona um difusor à técnica de Z-scan, como mostrei lá no aparato experimental, e que as análises de Jesus cruzadas não são afetadas pelos efeitos de espalhamento linear das partículas espalhadoras. E eu gostaria de agradecer ao FACEP pelo apoio financeiro à pesquisa, né, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, qual eu faço parte, e ao Laboratório de Física, Departamento de Física, né, que concedeu o laboratório para que fossem realizadas as medidas. E muito obrigada a atenção de todos. Muito obrigado, Mariana. Vamos ver aqui se temos algumas perguntas. Não temos perguntas no chat. Passa a voz agora para o professor Albert. Muito obrigado, Mariana. Nada.